Pessoal, agora bom dia. Nós vamos estudar as radiciações, ok? Vamos trabalhar com raízes agora. Não só quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, né? Raiz de qualquer índice. Então vamos começar a introduçãozinha aqui. Então eu coloquei aqui raiz enésima aritmética. Imagine que eu tenho uma raiz de índice n e radicando a que é igual a b. Então, como que chama esse número que vem aqui, gente? É o índice. No meu caso aqui é n. Como que chama o número ou a letra que vem dentro do radical? Ela é chamada de radicando. Então, quando eu falo que a raiz de índice n de a igual a b, é a mesma coisa que falar que b elevado a esse índice a n igual a a. Então, ó, raiz de índice n de a igual a b. Ou a mesma coisa que b elevado ao índice n igual a a. Exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? 2 ao quadrado é 4. Lembre-se, quando aparece o meu índice é 2. Qual é a raiz cúbica de 125? É 5. Por quê? Porque 5 ao cubo é 125. Qual é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Por quê? Menos 2 ao cubo é menos 8. Tranquilo? Outra coisa. Observe que aqui a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 ao cubo é menos 8. Só que, quando o meu índice é par, não existe raiz. Por quê? Aí você poderia falar assim para mim, se eu perguntasse, qual é a raiz quadrada de menos 4? Ah, Rogério, se a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Só que, se você pegar menos 2 ao quadrado, não vai dar menos 4, vai dar 4. Ok? Então, é o seguinte. Quando o meu índice for ímpar e o radicando é negativo, pode até existir. Existe. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo é menos 8. Agora, quando o meu índice for par, 2, 4, 6 e assim vai, o radicando não pode ser negativo. Isso aqui não pertence aos reais. Por quê? Se você falar para mim que a raiz quadrada de menos 4 é menos 2, quanto é menos 2 ao quadrado? É 4 positivo, não deu menos 4 negativo. Ok? Então, isso aqui não existe em reais. A raiz de índice par e radicando negativo não existe em reais. Correto? Isso não existe em reais. Agora, o índice pode ser ímpar e o radicando negativo que existe. Então, para resumir isso, gente, eu posso falar que a raiz quadrada de a ao quadrado vai ser igual ao módulo de a. Beleza? Então, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é o módulo de menos 5, que é 5, sempre positivo. Beleza? Eu não posso falar que a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é menos 5. Porque menos 5 ao quadrado não vai, ok? Não vai dar menos 25. Então toma cuidado. Há uma propriedadezinha. Raiz quadrada de a ao quadrado é o módulo de a. Porque quando eu coloco no módulo, ela sai sempre positiva. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é o módulo de menos 5, que é 5. Então eu não posso falar, pessoal, que a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é menos 5, não. Não posso falar isso. É o módulo de menos 5. Então isso aqui está errado. Ó, isso está errado. Beleza? Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Eu não posso falar que a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Eu não sei o valor desse x se ele for negativo. Eu não vou poder falar que ele vai ser menos. Então o correto é eu falar que é o módulo de x. Então isso aqui eu não posso também trabalhar. O certo é eu falar que é o módulo de x. Porque eu sei se eu coloco no módulo ele vai ser sempre positivo. Ok? Só um lembretezinho aí para a gente introduzir. Já vou voltar com as propriedades.